Estamos hoje no Conversa Aberta com uma convidada muito especial, Betânia Almeida, uma mulher com uma história magnífica de superação, de elegância, um exemplo hoje aqui no nosso estado e fora do nosso estado também. E eu quero iniciar a nossa conversa com a primeira pergunta. Quem é Betânia Almeida? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, parabenizar por essa oportunidade de estar aqui. Uma das primeiras, porque eu sou um pouco reservada. Convites não faltam para podcast, porém você é uma pessoa especial. Uma mulher que eu admiro, uma mulher também forte, empoderada. E eu me sinto à vontade para estar hoje aqui no Conversa com você, Marcilene, que é exemplo também de mulher empoderada, de mulher muito forte. Isso me encanta. Parabenizar, porque eu sei que isso aqui vai ser um sucesso. E é necessário que se levante muitas Marcilenes e Maria Betânia para que o estado de Roraima saia desse ranking terrível que a gente tem. Mas quem é Betânia Almeida? Muito difícil definir essa mulher. Eu sou um complexo, eu sou uma mulher que veio da Paraíba, chegou em Roraima em 1998. Eu sou a 10ª filha de um total de 16 filhos. Sou filha de Dona Genilda Martins de Almeida, uma mulher muito forte. E não poderia voltar atrás e não ser essa mulher que eu sou, realmente muito forte. Quem me conhece, quem teve a oportunidade, quem tem a oportunidade de conhecer a Betânia, sabe do meu caráter, da minha conduta, e realmente eu sou espelho para muitas mulheres, porque eu me fiz. Eu não me deixei condicionar com a minha realidade. Eu fui uma moça, uma criança muito pobre. Você veio de Pernambuco, né? Você nasceu em Pernambuco? Sou paraibana de Campina Grande. Campina Grande, desculpa. Campina Então. Grande. E aí, como é que foi sua infância em Campina Grande? Sendo a filha de 16 filhos, uma família muito grande. Então, a 10ª filha, porém, minha mãe teve 9 filhos homens primeiro, para depois vir uma menina, que é a outra minha irmã, mais velha, e depois vinha a Betânia. Então, a Betânia era filha do meio, porém, eu sempre me destaquei. Eu sempre fui muito junto à minha mãe, muito coladinha ali com a minha mãe. Sempre fui uma boa aluna, estudei em escola de freira. Fui uma criança muito pobre, não tinha como ter brinquedos. Os brinquedos eram os meus irmãos. A gente tinha que brincar dentro de casa, a gente não podia. Minha mãe sempre deixava a gente em casa. Vocês têm que brincar com seus irmãos. Então, as brincadeiras eram entre a gente. Porém, muito jovem, na minha infância, 8 anos, eu perdi meu pai. Minha referência, 8 anos. Por que referência? Eu sempre fui, Betânia, essa vaidade toda. Minha mãe também se perguntava, porque eu sou a única da família muito vaidosa, sou uma mulher vaidosa. Uhum. Mas como você é vaidosa se você não tinha nada? Tá. Desde da minha infância, meu pai era marceneiro, e ele me levava para feira popular, tipo Feira do Passarão. E quando ele conseguia receber o dinheiro dos móveis, eu falava, pai, o senhor pode comprar um esmalte para mim? Aí ele falava, posso. Aí eu ia lá, escolha, minha filha. Eu escolhia pink, eu escolhia vermelho, mas como uma criança de 4, 5 anos, com esmalte vermelho, batom vermelho, eu era assim. Já queria... Isso é nato, é da Betânia. Betânia, anel de chiclete, os dedinhos eram tudo colorido na escola. Então, a pobreza não me condicionou, não burlou meus sonhos. Eu sempre sonhei, eu sempre fui uma menina, uma moça, uma mulher à frente do meu tempo. E você me falou que casou muito cedo, né? Como é que foi conhecer o seu ex-companheiro? Eu tinha 14 anos com essa realidade. 14 anos, saindo da adolescência, muito pobre. E eu conheci esse rapaz que veio morar na frente da minha casa para estudar faculdade, para estudar engenharia civil, fazer faculdade de engenharia civil. E eu olhei esse rapaz, eu sou uma mulher muito decidida, quem me conhece sabe. Eu olhei esse rapaz pela primeira vez e falei a ele. E antes eu nunca tive nenhuma paixão. Isso já com 14 anos? 14 anos. Passei 3 meses paquerando ele não me paquerando porque ele tinha que estudar, era muito pobre e também tinha que estudar. E eu quero falar muito pouco dessa pessoa. Sim. Ele tinha que estudar
para se formar e sustentar a família, que era muito pobre, do sertão da Paraíba. Então, eram 2 pobres, mas com sonhos. Então, depois de 3 meses, começamos a namorar. Namoramos 5 anos. Casei com 19 anos. Com 19 anos. Tive um relacionamento desde o primeiro momento abusivo. Desde namoro abusivo. Porém, eu fui ensinada que era normal, porque na minha família sempre teve presente a violência doméstica. É porque é um ciclo, né? Muito difícil de se quebrar. E é aquilo que a gente estava conversando. A maioria das mulheres que vivem hoje uma violência, seja ela qual for, sexual, violência física, psicológica, patrimonial, ou elas vêm daquele ciclo da família, que diz que é normal. É normal o marido ser o provedor e ter o dinheiro e te obrigar a fazer o que ele quiser. É normal o marido usar a mulher, mesmo ela dizendo não, porque ele é o marido. Então, isso vem da gente. Então, você que também estudou numa escola de freiras, aí tem aquela ideia do patriarcado bem presente na sua vida, né? E eu imagino assim, para o interior. Porque eu vejo muito... A minha mãe é um exemplo disso muito grande. E eu também sou uma quebra de ciclo dela. Porque ela vem da mãe dela, que apanhava do pai dela, que apanhava, que vem de um ciclo de violência muito grande e de pobreza muito grande. A mamãe não estudou, ela não podia estudar. Porque como o pai dela ensinou ela, você tem que casar com um homem que te sustente. Você tem que saber cuidar da casa. Mulher é para cuidar da casa ou para trabalhar. A mãe trabalhou na roça desde os 5 anos. Então, tanto que hoje ela fuma, como ela fala. Eu nunca vou esquecer da história que ela me conta assim. Eu lembro que eu tinha os dedos pequenininhos e meu pai estava me ensinando a como embolar tabaco. Porque era natural. Então, eles tinham que trabalhar. Então, a gente vê um ciclo de violência contra a mulher, contra a criança, contra tanta coisa que ainda hoje é uma realidade muito grande. E falar sobre isso afeta muito a gente. Eu lembro que, para a mamãe, muito antes, assim, eu tinha em torno de 12, 13 anos, era muito normal em casa. Eu sou a filha única de uma família de maioria homens. Então, apesar de ser a caçula, a gente tem a ideia do... Mas tu tem que cuidar da casa quando a mamãe não estava, porque os meninos não tem que varrer casa, não. Homem aqui em casa não tem que lavar louça, não tem uma mulher em casa para fazer. Por que o homem vai fazer? Então... Eu vim aprender isso, já que não era natural, que eu não queria isso para mim, já com 18, 19 anos. Eu tenho 30, então para mim é recente. Mas eu vejo que... E eu venho trabalhando isso na minha mãe. Mãe, isso não é certo, não pode, não é normal. A mãe viveu um ciclo de violência psicológica muito grande. Ela não, como ela mesma conta, ela não teve uma violência física porque ela teve que se impor muito. E ela sofreu pela família dele, pela família dela e pelo meu pai. Entende? Na minha família não foi diferente. Minha avó sofreu violência doméstica. Minha mãe. Agora, minha mãe eu não vi, mas ela falava sempre para mim. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Ela era minha melhor amiga, minha referência. Ela falava para mim, minha filha, seu pai me batia. Até que um dos seus irmãos cresceram e falaram, pai, a partir de hoje o senhor não bate mais na minha mãe. E esse meu irmão foi justamente o irmão que eu perdi há 2 anos e meio. Eu venho de uma perda muito grande, né, na família. Quebrar esse ciclo não é fácil. Hoje as meninas me perguntam, Betânia, como foi ficar 28 anos da sua vida? É uma vida, 28 anos é muito tempo. Foi o tempo inteiro agressão? Quase sempre. Quase sempre, meninas, mas eu saí. Só que hoje, Marcilene, a gente estava conversando nos bastidores. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Foi uma escolha minha. Gente, eu quase paguei com minha vida. Tem 4 anos que eu sofri quase... É uma tentativa de feminicídio. Eu tive que pedir para que a pessoa não me matasse. Pelo amor de Deus, não tirasse minha vida. Então, isso, quando você fala essa violência doméstica, fase de lua de mel, por que hoje eu sou uma advogada especialista em crime contra as mulheres? Devido a tudo que eu passei. A fase da lua de mel, aí volta de novo, sai de casa, volta, apanha, é comum, não é? Puxa a faca, bate na cara, te tira, burla os teus sonhos, te impede de prosseguir, mas tudo é normal. É aquilo que a sua mãe ensinou, é normal, é o marido. Então, hoje, um conselho que eu dou para as meninas, sejam independentes. Muito bem. E como é que você chegou? E esse ciclo de violência que te levou a querer ser advogada?
Como é que você chegou nesse estudo, né? Nessa visão de, não, eu vou ser advogada? Marcilene, na minha vida, eu fui indo. Todas as oportunidades eu fui abraçando, muito forte. Tudo que me foi proposto, assim, eu fui abraçando. E outras eu tive que conquistar. Eu sou a única advogada da minha família é toda da área de saúde. Eu comecei a estudar para concurso. Eu quis passar no concurso do governo do estado em 98. Governo do estado em Roraima, não, em 2004, perdão, 2004. E comecei a estudar o artigo 5º da Constituição Federal. Eu disse, quero ser advogada. Estou eu aqui, advogada. Muito bem. Um exemplo, realmente, né? Porque você é bem focada. Como a gente estava conversando, eu quero e eu vou conseguir. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Porque, às vezes, a gente fica receoso, né? De tentar algo. Não, mas e se der errado? E se? O e se, ele impede a gente de chegar muito longe. E aí, não foi um e se para você, né? Não é. Nunca. Eu estudava na Faculdade Catedral. Era pela manhã, porque eu nas primeiras turmas, minha turma em 2008, eu me formei em 2008. Então, eu tinha que chegar 8 horas da manhã, eu ia de carona, e às vezes não tinha primeira, segunda, não tinha aula mais. Uhum. E eu tinha que ficar esperando até meio-dia. Eu não ia chorar, gente, só tem 2 opções. Ou chora ou vende lenço. Eu sempre escolhi vender lenço, por isso que eu estou aqui. Hoje, eu e Marcilene, numa conversa maravilhosa de empoderamento para essas mulheres. A gente está num estado que é lamentável. É lamentável o índice de violência doméstica, de feminicídio, sabe? De abuso contra as nossas crianças. E eu sempre, por onde eu passei, eu trabalhei contra isso. Então, assim, hoje, Marcilene, estamos aqui, eu e você, 2 mulheres empoderadas, num papo maravilhoso, num exemplo de vida, assim, para as mulheres de Roraima, do Brasil e do mundo. Não, se Betânia conseguiu, se Marcilene conseguiu, eu vou conseguir. É isso, meninas. Sonhe. Sonhe grande, né? Porque é o mesmo trabalho, eu sempre falo, o mesmo trabalho de sonhar pequeno é de sonhar grande, todo mundo é capaz. A gente tem que buscar. É muito mais difícil para umas? É. Mas a gente não pode deixar que os obstáculos da vida da gente atrapalhem o nosso destino. A gente tem o destino de ser grande. Eu estava ontem brincando com o meu namorado e falei para ele assim, que a gente estava falando sobre mulheres, né? Eu falei, ó, cuidado, as mulheres devagarzinho elas estão ganhando espaço e a gente vai dominar o mundo. Aí ele só... Vai. Né? Nós já somos muito fortes. E é comprovado cientificamente que as mulheres, quando a gente ocupa espaços de poder, lugar de fala, a gente se destaca muito mais. Me desculpe, homens, porque vocês são fundamentais. Quando eu e Marcilene, a gente está aqui, num papo, falando isso, a gente não quer ser contra os homens. A gente quer simplesmente que vocês subam as escadas conosco. Peguem as bolsas, segurem nossos filhos conosco. A gente só quer que vocês parem de nos matar. Respeitem os nossos espaços, sejam os nossos companheiros. Isso entendeu? É verdade. Então, Marcilene, quando você diz que a gente vai dominar o mundo, quando a gente ocupa espaços de poder e lugar de fala, a gente faz muito melhor do que homem. Por quê? Porque mulher tem receio, o homem não tem medo. Sim. A gente tem receio. A gente é capaz, a gente é inteligente, mas a gente sabe o que a gente quer. Uhum. Entendeu? Eu Sim. tenho uma idade que hoje, 40 mais. Então, assim, você vê minha história, 40 mais. Cada dia que eu amanheço com mais orgulho da mulher que eu tenho me tornado. Eu entrei numa Assembleia Legislativa, numa legislatura complicadíssima, onde nós tivemos um presidente, né, disposto do cargo, o Jalcer Renier. Sim. Então, ali foi muito difícil. E você sair de uma legislatura dessa, com a postura que eu saí, com a referência que eu tenho hoje dos meus amigos parlamentares, eu fui a deputada mais atuante da 8ª legislatura. E, pasme, teve uma colega, nós éramos em 7, que falou, deputada Betânia, aqui só sobrevive, aqui só sobrevive os fortes. Eu falei, deputada, a senhora está falando de fortes ou de desonestidade? Porque se for de forte, eu estou bem aqui. E tanto que chegou até o final, né? E como você me falou, você fez vários projetos sociais, trabalhou muito com mulheres. Como que chegou nessa história? Você é uma parlamentar. Certo. Como? Eu sempre trabalhei no social. Uma vez uma pessoa falou, tá, a senhora vai sair candidata a alguém que ia comandar as minhas redes sociais, as minhas coisas. Qual é o seu forte? Eu digo, eu sou a mulher do social.
Mas ninguém se elege só com social. Eu disse, só é o que eu sei fazer. Eu fiz isso a vida inteira. Até a minha mãe, a casa da minha mãe, meus irmãos sempre foram da área de saúde. Então, eu já vi mulheres tendo filhos na cama da minha mãe. A gente já colhia florzinha para sepultar os colegas. A minha realidade é essa. Então, eu sempre soube fazer o social e isso independia se eu tinha dinheiro ou não. Eu sempre fiz o social. Então, chegando em Roraima, eu fui professora de informática, eu tenho toda uma história. Eu fiz crochê, vendi pergaminho, ponto cruz, entendeu? Então, quando a gente começou a crescer, o meu, então, esposo é engenheiro civil, a gente era proprietário juntos da Premol. Então, quando a gente começou a crescer, sempre dentro de uma igreja, eu sempre fiz o social dentro da igreja, só casas, a gente construiu 39 casas para os meus irmãos em Cristo, que eu não sei quem são hoje, não sei, mas sei que oram por mim, sou muito grato por isso, mas eu fiz porque é o meu chamado. Uhum. Enquanto deputada, eu fui procuradora da mulher, criança, adolescente, ouvidora da Assembleia Legislativa, sempre estive à frente do Chame. Então, violência doméstica sempre estava ali comigo, né? Impregnado. Então, eu também fui a deputada do social, a deputada do coração do povo. Marcilene, o povo de Roraima tem saudade da deputada Betânia, porque, infelizmente, nós tivemos aqui o Daniel Trindade. Infelizmente, as pessoas não estão sabendo escolher e não estão com seus olhos voltados para a seriedade do que é um voto. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima não me representa. As pessoas geralmente vendem o seu voto, mas também muita falta de conhecimento, o emburrecimento da sociedade, ele chega a isso. Mas quando a gente fala sobre o emburrecimento, a gente fala sobre um emburrecimento político. Porque todo mundo acha que não gosta de política, não vou falar sobre política, não discuto política. Não tem como. Tem que discutir, nós somos política está na vida, a política está na vida, tudo é política. Hoje eu não estou concorrendo a nenhum cargo na Assembleia Legislativa, eu não estou política. Mas, assim, Marcilene é política, Betânia é política, minha mãe era política, todo mundo vive da política. Eu sou a resposta, eu cheguei aqui, ouvi também o Daniel Trindade, ouvi o podcast. Um exemplo, eu, ele, você, nós somos exemplos de políticos sérios, políticas públicas sérias, não as políticas públicas que estão sendo feitas no estado de Roraima. O Cantar, infelizmente, não escolheu certo. Vamos ter que pagar 4 anos, esperar 4 anos para mudar a realidade. 4 anos, Marcilene, sem educação, sem saúde, sem moradia, é difícil. Quantas pessoas nós não vamos perder? Então, eu falo de seriedade. E meus amigos parlamentares que estão lá hoje sabem da seriedade dessa Betânia Almeida, deputada. Então, essa história de ser deputada não mudou em nada na minha vida, financeiramente falando, mas eu mudei a realidade de muitas pessoas. Eu tive pessoas no meu gabinete trabalhando comigo que mulheres, nunca tiveram oportunidade de ter um emprego. Isso eu falo de senhoras, 62 anos, 60 anos. Nunca, deputada, eu nunca vou esquecer de você. A senhora me deu um emprego. Você mudou vidas, né? Mudei vidas, e é isso. Eu acredito em vidas. Eu invisto e acredito em vidas, em projetos de vida. E é isso. Antes de você ser advogada, você era empreendedora. Pelo que falou, né? Vendia, fazia crochê, fazia tudo. Porque quando a gente vem de uma vida muito pobre, né? Eu acho que a pessoa que cresce mesmo lá de baixo, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque ela sabe do que é o sofrimento. Ela sabe o que é passar fome, sabe que fome dói. Então, eu acredito que quando você abraça essas pessoas, você sente você ali. Então, como é que é se ver Betânia, lembrando daquela menina pobre, lá do sertão, que veio parar em Roraima, né? E hoje é uma mulher bem resolvida, né? Uma mulher empoderada, advogada, representante do povo. Porque não é porque você não está parlamentar, mas porque você já foi e fez um trabalho muito bonito, né? E continua fazendo. Hoje, como é que é relembrar isso? Você falou de lembrar e sentar e rever as coisas que você ganhou e agradecer a Deus por todas as bênçãos que você teve. Como é que é reviver isso? Dói, eu choro, mas eu não quero jamais esquecer do lugar que eu saí. E nos bastidores a gente conversava que esse podcast vai ter muita visibilidade, né? Esse da deputada Betânia, da Betânia Almeida, porque eu sou realmente exemplo. Eu sou essa mulher mesmo. Eu sou uma mulher que é difícil, a gente precisaria de muitas horas de podcast.
porque eu me refaço a cada manhã. E eu não quero jamais esquecer de onde eu saí, porque é isso que me fortalece. Ontem, eu acredito que eu devo ter chorado mais de meia hora, mas de gratidão, olhando para um urso. Porque um dia eu sonhei e não pude ter um urso, hoje eu tenho. Então, assim, é maravilhoso. Serviu de base, serviu. Hoje eu sou exemplo para várias mulheres. Eu amo, você falou do abraço, não tem coisa melhor do que um abraço sincero, principalmente para mim, que precisei de um abraço. Né? Eu estava com... antes de ontem, acredito, eu estava falando para o motorista, conversando com ele. Não, a gente estava indo para casa, essa parte vai ter que ser editada. Estava indo para casa, no caminho de casa. E pai da senadora, avô do vice-governador da Paraíba hoje, que plantou lá atrás, que me deu um óculos quando eu precisei, políticos de Roraima, 8 anos, precisei de um óculos para estudar. E Enivaldo Ribeiro pagou esse óculos para mim, me deu esse óculos. Eu sou resposta desse óculos. Vocês não acreditam em pessoas. É terrível. Você bate na porta de um gabinete hoje, Marcilene. Ninguém abre. Não existe mais isso. Não existe o amor. A política de Roraima, eu escuto muito isso. É uma política atípica. Gente, não tem que ser atípica, tem que ter projetos. O que você quer fazer com essa sociedade? É isso que a gente quer? Encarcerar todo dia? Eu sou uma advogada criminalista. É encarcerar? O cárcere não reeduca. Vamos trabalhar no social. Vamos trabalhar, vamos investir em estudos. É porque o povo quer manter o povo burro, né? Manter o povo à mercê daquilo. E quando a gente vem e quebra a barreira da educação, você falou para mim que os livros eram o seu refúgio. Vou falar dos livros. Claro. Por favor, fale sobre os livros, sobre a importância de ter essa visão deles. Então, enquanto eu estava nesse relacionamento, passei toda a minha vida, adolescência, juventude e tudo mais, 28 anos nesse relacionamento, eu olhei para o outro lado e eu investi em livros. Pasme, eu tive meus livros jogados no lixo. Não na fogueira da Inquisição, mas no lixo. Se compara muito. Porém, quando essa pessoa saía de casa, minha mãe ia lá, pegava os livros, limpava, às vezes sujo e tal. Minha filha, seu livro. E eu lia até a pessoa chegar. Ela sempre trazia para você? Sempre trazia o livro que era jogado no lixo pela manhã, porque você não pode ler isso. Claro que eu não podia ler, eu entendo. O cara que é fraco é assim mesmo. Entendeu? Você não pode ler isso, porque aquilo ia me libertar. Porque eu sou águia. Se me botasse com o olho voltado para o sol, eu voaria. Mesmo junto das galinhas. Eu voaria. Porque eu sou isso. Eu sou Betânia, eu sou essa mulher empoderada e tem mais. Hoje eu sou exemplo de uma mulher que se refez sozinha. Porque quando eu precisei da pessoa, eu estava divorciada. E muitas das minhas colegas me falaram, Betânia, volte para o seu agressor. Volte para o seu marido. Porque ele é seu marido. E eu falei, não volto. E para manter a Betânia, não sei se você me entende hoje, Marcilene, como Betânia, sem um ajudador do lado, sem um homem do lado, não é fácil. Mas eu lhe digo uma coisa, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Eu, sinceramente, se pudesse voltar atrás, eu não voltaria para o meu agressor. Eu escolheria o caminho que eu escolhi. Às vezes eu paro e choro. Isso é comum. Eu paro e choro. Por quê? Porque às vezes eu tenho que fazer muito papel do homem. E eu faço muito bem. Eu faço porque eu tinha um alvo, eu tenho meus focos e eu só tenho conseguido alcançar o que eu quero porque eu nunca parei de mirar no foco. Você fala muito da sua mãe. E como é que foi? Ela esteve com você durante todo esse momento que você sofreu? E ela foi a sua âncora, foi a sua parte forte? Como é que é estar com ela? O que ela falava para você dessa realidade? Porque você falou que ela também sofreu muita violência. Minha mãe me trouxe para Roraima. Minha mãe já tinha voado e o primeiro voo foi com a minha mãe. Ela me trouxe para Roraima, eu vim com a minha mãe. Minha mãe deixou todos os filhos por mim. Minha mãe comeu marmita estragada em Roraima comigo. Minha mãe disse, minha filha, eu tenho R$80. Vamos comprar 2 cadeiras para essa casa porque eu não estou aguentando mais ficar nesses colchões, porque a gente só tinha colchão para dormir no chão. E a gente foi, pegou um táxi lotação, 98, e com o dinheiro da minha mãe compramos 2 cadeiras e um ventilador. Minha mãe deixou a família, a casa dela, por essa filha, mas ela investiu no melhor diamante. Minha mãe era minha joia rara, meu porto seguro, uma mulher muito forte, aguerrida.
todas as minhas conquistas eram e vão ser sempre para ela. Hoje eu falo, para que eu vou conquistar isso? Mãe não está aqui. Não, mas onde ela está sendo honrada. O nome dela está sendo honrado porque, além de tatuado no meu corpo, na minha OAB, nos meus títulos, eu tenho uma filiação. Sou filha de Genilda Martins de Almeida. Uma mulher que, sinceramente, não era vista por ninguém. Minha mãe, quando meu pai morreu, ela ficou com 16 filhos e desempregados. A gente comia que os vizinhos os dessem. Quando a minha mãe foi para a eternidade, do meu lado, na minha cama, ela foi uma mulher realizada, porque a filha dela, a 10ª filha dela, realizou todos os sonhos dela. Minha mãe morou comigo o tempo inteiro. Então, tudo que meu pai, minha família prometeu para ela, eu batalhei e eu conquistei e ela teve. Eu contei uma história de que nos doeu, ela teve que vender tudo para sustentar os filhos quando meu pai morreu. E um relógio que o meu pai deu a ela, de presente, ela teve que vender. Isso doeu na minha mãe, e eu era uma criança, mas eu lembro que doeu. Então, em um dos aniversários dela, no estado de Roraima, com presença de várias autoridades, eu procurei no Brasil inteiro, não sei como, e consegui um relógio igual que o meu pai deu para ela. E nesse aniversário dela, juntamente com toda a minha família, ela foi honrada. Em um dos jantares, eu trouxe de presente esse relógio. E ela achava que era um relógio qualquer, porque às vezes a gente esquece. Uhum. Ela queria era matar a fome dos filhos dela. E eu falei, mãe, esse relógio aqui é o relógio que pai lhe deu e a senhora precisou vender para nos sustentar. Então, esse relógio aqui foi pai que lhe deu, é aquele relógio. Eu quero que a senhora pense que a senhora nunca precisou vender ele. E isso é só um dos exemplos. Meu pai prometeu uma casa na praia para minha mãe, prometeu sonhos. Eu trabalhei muito, Marcilene. Foram 23 anos de casamento. 23 anos, sábado, domingo, feriado, dia santo, trabalhando. Sempre trabalhando. Ninguém conhecia essa Betânia. E depois, quando eu surgi nessa sociedade de faz de conta, todo mundo quer saber a receita de Betânia. Então tem que ir buscar lá, como a gente está buscando aqui, nós duas. Você está me dando essa oportunidade de falar para o estado de Roraima o que eu nunca falei. O que só o meu povo que vão me assistir na Paraíba vão dizer, meu Deus, ela me representa, eu quero ser igual Beta, porque minhas amigas, muitas delas, já não estão mais aqui entre nós. Por quê? Ao invés de pensar como a Betânia pensou, lutar, é doído. Elas foram para as drogas, elas foram para a prostituição, muitas tiveram suas vidas ceifadas pelos companheiros, e eu sou exemplo disso. Então, a Casa da Praia, voltando para a Casa da Praia, para o sonho da minha mãe, eu trabalhei muito, sol a sol, e disse, mãe, vamos na Paraíba. Como assim, minha filha? Vamos lá. Eu quero ir lá em Fagundes, que era a praia que ela queria, essa casa. Só que eu já tinha pedido para alguém ver algumas casas que estavam disponíveis à venda. E a gente olhou umas 3. Eu falei, mãe, vamos para Fagundes. Minha filha, tá estranho você querer ir para a praia. Você não gosta dessa praia, porque é uma praia de pescador. Uma coisa bem assim para ela passar a velhice dela. Uhum. E chegando lá, eu disse, mãe, escolha uma casa. Eu trouxe a senhora para comprar a sua casa. Aí ela escolheu. Minha filha, eu quero essa. Ela era igual a mim. Muito decidida, é isso. Eu quero essa. Eu falei, tá bom, a casa é sua. E ali a gente comprou a casa, já fizemos um cartório. Depois de tudo, ela, bem sentadinha na casa que a gente estava, eu falei, mãe, essa casa é a casa que pai lhe prometeu. E que ele não pôde comprar. Mas ele me fez, e eu sou a sua 10ª filha. Aí ela, minha filha, ela sempre falava para mim, se eu não tivesse você, tá vendo como foi bom ter tido 16 filhos? Porque só você faz isso por mim. Só você faria isso, minha filha, por mim e pelos seus irmãos. Então, Marcilene, que história linda. Eu mudei não só a minha realidade. Eu mudei a realidade da minha família e, pasme, da família do meu agressor. Todos eles me amam. Vamos assistir, inclusive, o podcast. E eu sei que eles me amam, porque por onde eu passo, eu sou essa mulher linda por fora. Porque hoje eu me sinto isso, mesmo ele dizendo que eu era feia. Eu nunca fui feia, eu sempre fui linda. Linda, pleníssima. Eles me amam porque eu cuidei deles como cuidei da minha família. Então, a gente mudou a realidade da minha família. E hoje eu tenho uma família empoderadíssima na Paraíba e também aqui no estado de Roraima, porque eles também eram minha família. Eu abracei o projeto, eu abracei eles todos. Então, todos os meninos me amam. A gente teve que se divorciar, tudo bem. Hoje segue vida que segue, está tudo em paz, está tudo certo, ninguém me deve nada. Sim. Eu amei, eu me doei, eu sou isso. E tem mais, um outro conselho. Não pensem, mulheres, que vocês foram besta, trouxa. Não. Ninguém perde por dar amor. Perde é quem não sabe receber esse amor.
Isso é verdade. Porque eu já ouvi muito choro assim, desesperador, com as duas mãos na cabeça. Eu perdi a mulher da minha vida, você era minha joia. Ah, mas quando eu era intocável, você não falou, agora não dá mais. E vida que segue. E eu quero, quando eu falo isso, falo com muita humildade, eu tenho certeza, Marcilene, que podcast. Eu não esperei que fosse, jamais eu esperava que fosse essa conversa que a gente teria. Mas você sabe quantas mulheres, e eu volto a 98, estão hoje dentro de uma casa aqui no estado? Porque a violência, ela é atrevida. Ela não escolhe classe social. Isso é verdade. Eu era esposa de um doutor. Tá, mulheres? Depois, o doutor era esposo da doutora. Façam isso também. Sejam impávidas, atrevidas. Mudem, acreditem, vocês podem. Podem. Né? Mas tem muitas mulheres, Marcilene, hoje, e nós duas estamos aqui, libertando através dessa conversa. É emocionante. A gente está podendo chegar aonde muitas pessoas não conseguem, mas todas essas mulheres hoje têm um celular. E elas vão estar ligadas no conversas. Elas vão dizer, Betânia é um exemplo, Marcilene é um exemplo, mas elas estão também tendo seus livros jogados, porque se você analisar a violência doméstica, ela se perpetua. É verdade. E quanto mais a gente estuda, a gente fica culta, a gente fica independente, a gente ocupa espaços de poder, Marcilene, sabe o que acontece? Ela aumenta, o número aumenta. Agora tivemos uma mudança brusca no crime de feminicídio, aumentaram a pena. Pena dura não vai mudar. Não muda. Não vai mudar. Muda com a educação. Acho que nunca vai ser pego. Não, ele não... Não basta nos matar, Marcilene. Tem que nos matar da pior forma. De pedrada, de facada, de porrada. Isso. Dentro de não casa. Basta só matar de tiro, não. Isso só não basta. Eu tenho que me vingar. Eu tenho que picar ela toda de canivete, disso. Na minha terra é muito assim. Betânia, é muito difícil a gente falar sobre isso, mas é importante a gente falar para todas as mulheres, né, que vivem esse ciclo de violência e que precisam quebrar esse ciclo de violência. Às vezes elas precisam só de uma palavra. E a palavra está aqui, né? Nessa manhã. E vai poder ver quantas vezes puder. E tem mais. Tanto eu quanto a Marcilene, a gente está aqui para abraçar. Com certeza. Abraçar de verdade, de coração. E como você falou, você sempre se reinventa. E agora a Betânia está concorrendo a um cargo na OAB como conselheira federal, né? Como é que é para você estar nisso? Como é que é buscar esse novo patamar, vamos dizer assim, né? Mais uma grande visibilidade, um projeto muito importante, principalmente trazendo representatividade para mulheres. Mas também eu quero que tu fale um pouco. Você, durante todo esse tempo que vem buscando isso, você sofreu preconceito por ser mulher? Sofro todos os dias. Sofro todos os dias por ser mulher, por não ter um homem do meu lado e por ocupar os espaços que eu ocupo. Estou concorrendo ao cargo de conselheira federal na OAB. Sempre apoiei minhas amigas que eu sempre soube esperar meu tempo. Então, hoje eu não admito, também não dou cartaz. Não dou ibope para a oposição. Não, minha vida é focada no que eu tenho que fazer. Então, estou candidata a um cargo de conselheira federal. Eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de advocacia. Né? Esperei meu tempo, ajudei minhas amigas que foram vice-presidente da OAB Roraima, sempre estive ali com elas. Agora chegou a minha vez. E eu estou realmente em campanha até o dia 18 de novembro, na chapa que tem por presidente o doutor Edinaldo Vidal, que é o atual presidente, está candidata à reeleição, e doutora Natália Leitão como vice-presidente. É uma chapa que me representa. Doutor Edinaldo, meu conterrâneo, mas me respeita pela mulher que eu sou. Como eu lhe falei, não é fácil ser Betânia. Você disse que você se reinventa. Paz, Marcilene está na fase, tem um namorado, ela tem uma pessoa perto. Sim. Né? Ela tem um homem ótimo, está dentro dos padrões. E Betânia? Como assim? Ela não morreu? Não, estou viva. Mas como? Betânia coloca um escritório de ponta? Como assim? Sozinha? Porque eu não podia fazer uma viagem, Marcilene, que as blogueiras começavam. Olha a bolsa que ela está portando. Olha o anel que ela está usando. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu vou trabalhar mais. Eu quero poder andar com minhas bolsas, com meus calçados. Sabe por quê, mulheres? Falava para a Marcilene, nos bastidores. Em 2000, eu era professora de informática. Só tinha uma farda que minha mãe mandou fazer na Paraíba sem medidas e que ficou folgada em mim. E eu não tinha um escarpão.
tinha uma sandália Raider. Sonhava com Scarpa, isso em 2000, não faz muito tempo. 2002, 2004, eu fui mudando minha realidade, fui comprando tênis. E hoje, além de ter muitos escarpães, o pessoal é muito curioso, mas no meu closet, que eu não mostro para ninguém. E o que é que eu faço das minhas roupas? Pasme. Eu estou com essa. Se você gostar dela, amanhã ela está na sua casa. Eu não faço leilão. Eu não faço bazar. Eu dou as minhas roupas. Simplesmente, Betânia, eu amei seu vestido. Você usaria ele? Amanhã ele está na sua casa. Isso não é uma vez, nunca aconteceu uma vez ou outra. Independente de... Sim, uso roupa de estilista, trabalho para isso. Gente, eu sou uma mulher que eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir mais de meia-noite. Eu durmo pouco, eu estudo muito. Ninguém chega onde Betânia Almeida chegou, Marcilene chegou, sem ter nos bastidores uma vida muito árdua. Minha família sabe disso. Meu irmão, esses dias, veio me ajudar agora há pouco aqui para essa campanha. Ele fala, seu divertimento é livros e café. É isso. Leitura, estudo, café. Minha casa, minha vida. Muito. Isso, minha casa, minha vida. E tem um programa do governo, né, federal, Minha Casa, Minha Vida. Mas é isso. Eu sou trabalho, casa, ninguém me vê com fofoca nem em casa de ninguém. Eu sou uma mulher que gosta de conversa de adultos, de criança não. Isso é muito legal. Mas sobre o preconceito, como é que você viveu? Porque parlamentar, a gente fala, a mulher parlamentar, ela sofre vários tipos de... Elas não são respeitadas, né? A gente vê muito disso, principalmente muita divulgação a respeito disso. Tanto que existem várias políticas que tentam aumentar o número de mulheres parlamentares. Você está se formando daqui a pouco para também ser advogada. E a gente tem visto esse desrespeito com maior frequência dentro da advocacia. Juízes chamaram a advogada no Tribunal de Júri de galinha. E a gente tem muitas coisas. Tá. Na Assembleia Legislativa, Marcilena, vou ensinar agora aqui para as mulheres. Se vitimizem. Tem horas que é maravilhoso se vitimizar. Todas as vezes que meus amigos, se eles sabem disso, deputado Renan, deputado Renato, deputado Neto Loureiro, deputado Jorge Everton, sabe que é a deputada Betânia. Quando eles queriam dizer, deputada, a senhora é mulher. Opa, por isso mesmo que o senhor tem que me respeitar. Esse dedo aqui é terrível, mas é assim. Era assim. O senhor tem que me respeitar. Porque sabe que se mexer com uma, mexeu com todas. Então, assim, o preconceito existe. Ótimo, maravilhoso. Mas ninguém quer mexer com mulher. Nós estamos vendo um caso, eu estou acompanhando o caso da Cíntia Chagas. Né? A nível de Brasil, porque ela é uma referência para a gente. Sim. E o marido dela praticava todos os tipos de violência. Tudo bem, é um processo que está tramitando, mas nos chama atenção acompanhar, até porque é referência a mulher para a gente. E o que acontece? Eu estou de pés e mãos atados. Está, meu filho, vai continuar. Então, Marcilene, o preconceito existe, só que vamos fazer com que esse preconceito exista, mas ele barre no fato de que a mulher tem vez, a mulher está fortalecida e a mulher tem voz. Agora, a gente não só tem vez, a gente tem lugar de fala. Sim. Como hoje eu estou aqui no podcast 2024, falando quem era a Betânia, falando do meu agressor. Meu Deus, isso não podia acontecer. Não mesmo. Não mesmo, a gente não podia dizer que sofria qualquer tipo de violência, Marcilene, você não tem noção do que esse podcast vai causar, porque hoje nós estamos conversando porque as minhas irmãs em Cristo não conheciam essa Betânia. Não sabia que eu entrava na igreja, a irmã Betânia sendo beliscada. Isso não existe. Até dentro da igreja, não agredia você? Então, não existia, elas não conhecem elas conhecem esta Betânia que está aqui na sua frente. E não essa Betânia que eu revelei. Que podcast, que oportunidade que você me deu. É bom mostrar para as mulheres que mesmo a gente estando bem, a gente também já passou muitas situações. Porque tem gente que acha assim, não, a Betânia tem dinheiro, a Betânia tá bem, a Betânia é advogada, a Betânia é isso. Isso não acontece com ela, não é uma realidade dela. Ela não sabe ver. Às vezes a pessoa tem até medo de pedir ajuda, porque ela acha, não, mas ela não vai me entender. Ela não me conhece, ela não sabe como é que é. Ela nasceu em berço de ouro. Olha essa mulher. Tem gente que diz assim, a senhora, deixa eu tirar uma foto com a senhora. Só que, meu Deus, para mim, para Betânia, é uma honra fazer a foto com uma pessoa. Não é nem a pessoa que fica feliz, é a Betânia, que parece pinto no lixo, entendeu? Toda feliz da vida, com muita humildade, gente, porque quem me conhece sabe
da minha humildade, do meu coração grande. Mas assim, Bethânia, eu acho que foi muito bom para mim. Para mim, foi maravilhoso a nossa conversa de hoje, né? Ter a oportunidade de te ter aqui, expondo sua vida, falando para mulheres, homens, para todo mundo, né? Porque quando a gente fala sobre violência, a gente fala para todo mundo. Principalmente, a gente fala da nossa realidade enquanto mulher. Existe muita... Eu, enquanto conselheira tutelar, eu vejo diariamente violências contra a criança, violências contra o adolescente. Quantas meninas e meninos sofrem todo tipo de abuso dentro de casa. Às vezes por quem deveria cuidar, proteger, estar perto. Mas é uma pena, é uma realidade, mas nós lutamos contra isso e nós somos base para ser um exemplo de contra. Marcilene, me interrompendo. Porque eu sou assim, adoro quem sabe conversar comigo, porque eu transito em todos os, sabe, setores. Mas talvez a nossa conversa tenha ido, porque a gente tem tanta coisa para falar de Bethânia Almeida, e a gente trazer justamente isso para essa conversa, talvez seja o fato de ter sido tão forte na minha vida, essa questão, tão presente, e na sua, não na pele, porque sua mãe quebrou esse ciclo, né? Sim. Então, assim, não na sua pele. No meu caso, eu que tive que quebrar, mas eu senti, igual a dona Elza sentiu, né? Aí, talvez a nossa conversa tenha ido para esse lado, justamente por isso, pelo fato de você ser conselheira tutelar, de a gente estar num estado que, quando a gente senta aqui com muita humildade, nós duas, para conversar sobre isso, num estado onde a gente sabe que tem muitas mulheres essa hora, trancada dentro de casa, chorando, como eu, muitas vezes, como sua mãe já ficou. Então, assim, a gente teria tantas coisas lindas para falar de sonhos, mas a gente volta em uma outra oportunidade, eu acredito, e falar de outras coisas, de trabalho, de como a Bethânia chegou aqui, como a Bethânia administrou um mandato, como a Bethânia administra hoje. Porque, Marcilene, hoje, eu estou aqui com você, mas se você chegar no meu escritório, ele vai estar impecável. Se você chegar na minha casa, ela vai estar impecável. Se você chegar na casa da minha mãe, que eu mantenho até hoje, em Roraima, do jeito que ela deixou quando ela foi para a eternidade, tem quase 2 anos, ela vai estar impecável. Se você chegar na casa da minha mãe, na Paraíba, que eu sou a mantenedora, ela vai estar linda e impecável. Vou lhe dizer. Uma mulher que consegue organizar a sua casa, ela consegue organizar um bairro, um estado, uma nação. E comigo tem sido assim. Eu sou uma mulher que eu delego muitas funções, mas assim, eu mantenho tudo dentro do controle, sabe? Enquanto eu estou aqui, tem uma equipe forte trabalhando. Sim. Então é isso. E eu acho que a nossa conversa foi para esse lado. Poderia ter sido muito mais leve. Porém, se faz necessário essas conversas, e ninguém talvez nunca tenha me visto tão despida da melhor forma, como você fez nesse momento aqui comigo. E eu fico muito feliz, muito feliz. Porém, já digo, não quero mais falar desse assunto, mesmo no podcast. Em outro podcast eu não quero mais falar, fica por aqui. Não, perfeito. Eu digo isso porque, assim, é importante a gente, às vezes, mostrar para as pessoas o que nós somos, né? Não que nós tenhamos que dar... vamos dizer assim, não que eu tenha que dar para as pessoas o que eu sou, dizer o que eu sou, de onde eu vim, como eu for, me mostrar, né? Mas é porque nós somos exemplo. Você é um exemplo magnífico da mulher que você se tornou, né? Do quanto você se moldou para estar aqui. E eu sou muito feliz de ter você aqui e poder ter essa conversa aberta sobre isso. Ninguém nunca teve. Deputada Bethânia sempre concedeu muitas entrevistas. Fui convidada para alguns podcasts, não me senti à vontade. Eu, graças a Deus, eu tenho isso comigo, eu tenho minhas escolhas. Já nesse eu me senti à vontade, por ser você, por ser mulher, por saber que eu poderia ser eu. Porém, eu planejei toda uma outra história, mas a nossa conversa tinha que ser essa, porque mulheres estão sendo libertas ao assistir esse podcast. E minha família, com certeza, vai assistir, vai ficar muito orgulhoso, vai ter choro, porque eles sabem do carinho, da luta que foi ser essa Bethânia. Sim. E daqui para frente, quais os grandes projetos que vem por aí? Além da OAB, claro, né? Eu tenho certeza que você não visualiza só esse nesse momento. Tem muitas outras coisas, correto? Eu já falei que eu não costumo sonhar. Eu vivo. Por exemplo, eu não tinha essa vaga de conselheira federal há
2 meses atrás. Eu sempre trabalhei ali do lado do Dr. Edinaldo Vidal, do lado das minhas amigas, como eu te falei, mas nunca quis. Eu sempre estou muito bem onde eu estou. Hoje eu estou muito bem como advogada. Saio da minha casa, eu vou para o meu escritório, estudo. Eu estou vivendo a minha vida e eu falo na melhor fase da minha vida. Como assim a melhor fase? Você não está deputada, eu não preciso. Quem é? Não precisa estar. Eu não preciso estar deputada. Até porque eu sou deputada e eu corrigi muito deputada. Você não é, meu amor, você está. É momentâneo, você está. Sim. Você é a Betânia, você é a Marcilene. Você não é deputada a vida inteira. Você está deputada até enquanto o povo quiser que você esteja. Então, eu não sonho. Agora, a gente está até o dia 18 de novembro. Qual o seu sonho? Ser conselheira federal da OAB. 18 de novembro. Foi isso? Ótimo. Vamos para cima. Não foi isso? Tomar um banho e a Betânia Almeida novamente no outro dia. E segue a vida, né? Segue. Então, foi muito bom estar com você. Muito bom saber sobre sua vida, assim, você profundamente lhe conhecer, né? Eu agradeço por se despir na frente de todo mundo, porque... Mais uma vez, Marcilene. Entendedores entenderão mais uma vez. Porém, em 2016, entendedores entenderão o que eu estou falando. As acusadoras, fui muito acusada e hoje quem me acusou passou por tudo que eu passei, que pena. Por isso, quando vê uma mulher chorando, segure na mão, abrace, porque pagaram bem caro, né? Eu lhe agradeço por estar aqui, por tudo, por sua fala, né? Por ser exemplo, por ser uma porta, vamos dizer assim, uma visão de mundo para quem está assistindo a gente. E eu queria que você desse suas palavras finais para quem vai assistir a gente durante todo esse tempo, porque o nosso vídeo vai ficar. Esse vídeo vai ser eterno, porque, sinceramente, não se tem muitas Betânia Almeida, Marcilene, Trindade, não se tem muitas. Então, o que é bom a gente copia. É dica, tá? O que é bom a gente copia. Eu quero agradecer. Que momento maravilhoso. Eu jamais pensei que eu fosse para essa vertente. Mas amei, tá dito, tá registrado. Vai ficar tudo aí. Agradecer. Desejar todo o sucesso do mundo, que depender de mim. Eu estou aqui para somar com isso, porque eu sei que vai engrandecer muitas vidas. Não só com a minha presença aqui, a gente já teve convidados maravilhosos, né? E eu já assisti todos. Agora, quando eu chego em casa, mais ou menos meia-noite, eu estou no Conversa. Pasme, assistindo Conversa, claro. Tem gente que maratona série, eu maratono livros, eu maratono aulas. Eu maratono agora conversas que possam me edificar. Então, os seus 2 podcasts anteriores, eu já assisti os 2. Esse nosso, eu sei que vai ter uma repercussão enorme, tanto em Roraima quanto na Paraíba. Porque a Paraíba, especialmente a Zona Leste, continua torcendo pela filha de Dona Genilda, que vai continuar galgando degraus cada vez mais altos. Porque eu sou assim. Eu quero ser, cada dia, melhor, maior do que o anterior. Então, eu trabalho muito para isso. Quero agradecer muito, muito, muito. Esse momento foi maravilhoso. Eu nem pensei que eu ia ficar tão à vontade assim, de falar tudo, mas já falei, fiquei maravilhada. Eu quero voltar numa outra oportunidade para falar de um mandato que fez história nesse estado. Já está convidada, viu? De um mandato. Marcilene, eu tenho muito orgulho da deputada que eu fui, porque um exemplo, doutora Magnólia, a mulher que sempre lutou pelo câncer, e eu vou finalizar com essa história para ficar assim, cenas dos próximos capítulos. Sim. Doutora Magnólia Rocha sempre trabalhou na Liga de Combate ao Câncer. E quando eu não tinha quase recurso nenhum, eu já participava dos eventos da Liga de Combate ao Câncer para angariar fundos. Então, doação de brinquedo, doação de cabelo, doação disso, eu sempre participei. Sabe que aquele prédio, Marcilene, onde funcionava a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, do estado de Roraima, em frente ao Canarinho, não era próprio, era cedido da prefeitura, até a deputada Betânia Almeida, até a Betânia Almeida se tornar deputada. Chamei doutora Magnólia, ela disse, eu tenho terreno, deputada, ninguém nunca quis investir. Pois é, mas eu quero. Destinei quase 900 mil reais. Hoje, as mulheres de Roraima têm um prédio próprio da Liga Roraimense de Combate ao Câncer, com emendas e um trabalho seríssimo dessa deputada que nunca pegou R$1 de ninguém. E não deixou de ser Betânia, não deixou de usar as roupas feitas pelos estilistas. Minhas amigas sabem do que eu estou falando. E também nunca deixou de
usar as bolsas que você se preocupa tanto com elas. É isso. Então, hoje foi um dia mais que especial, né, com a nossa convidada, Bethânia Almeida. E para mais, assista a nossa conversa aberta completa no YouTube.